Fala pessoal, aqui é a Bruna Pires, sou engenheira civil e especialista em orçamento de obras residenciais. Nesse vídeo vou te falar quais são os erros comuns ao orçar uma obra e como evitá-los. Antes de começar, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse. Vamos lá! Um dos erros que eu vejo são projetos errados ou falta de informações nos projetos incompletos. Pelos projetos é onde a gente tira 90% das informações do nosso orçamento. É por lá que a gente vai levantar os quantitativos, que é o coração do seu orçamento, tá? Costumo falar que se você erra no levantamento quantitativo, você erra todo o resto. É igual aquelas continhas de escola, faculdade, quando você fala assim, professor, eu errei só o sinal, será que não vale? Aí ele fala, não vale, porque comprometeu o resultado final do seu orçamento. Então é isso, tá? Se você errar aqui na parte dos projetos de leitura, de levantamento quantitativo, você vai errar o seu orçamento, tá? Porque é por ele que a gente vai ter a base do nosso orçamento. Levantar quantitativo de fundação, de alvenaria, de chapisco, de reboco. Se estiver errado, seu orçamento vai estar errado. O que acontece muito também, né? Os clientes chegam só com o arquitetônico e quer ter o orçamento sem os complementares. Você vai ter um orçamento assertivo? Não vai, tá? Não tem como fazer um orçamento completo assertivo sem todos os projetos. Eu estava comentando, né, que já teve um projeto que eu peguei, um projeto elétrico hidrossanitário que estava muito errado, sabe? Tinha muitos erros. A gente teve que passar um orçamento para alterar os projetos, refazer os projetos para depois dar o orçamento. Um exemplo, né, nesse projeto hidrossanitário, né? Se você é da área de engenharia, quando a gente coloca as legendas no projeto, né, aqui tem uma descida, uma coluna de água quente. A gente puxa uma setinha e faz uma bolinha, né? Alimentação, né? Aqui, água quente. Um exemplo. O projetista, ele passou a linha reta, colocou um joelho de 45 graus, outro joelho de 45 para desviar da legenda. Então, só por aí já condena todo o resto do projeto, tá? Então, observa, faz uma leitura bem feita dos projetos, vê se não está faltando informação, se não tem nenhum erro, tá? Verifica se tem a lista de materiais de elétrica, de hidráulica, porque vai facilitar também na hora de você fazer o orçamento. Não pode confiar 100% na lista, tá? Você tem que dar uma conferida, mas já facilita, agiliza o seu orçamento, certo? E verifica também se tem um memorial descritivo, que vai ser de suma importância para você fazer o seu orçamento, que é lá que vai estar a especificação da esquadria. A esquadria que é preta da linha suprema, vidro de 4 milímetros, exemplo, ou de 6 milímetros. Pelo memorial descritivo você vai ver a cor da tinta, isso influencia no seu orçamento também, tá? Uma cor de tinta calopsita é uma tinta manipulada. Vai ser mais caro a lata, tá? Uma lata de tinta manipulada pode ser mais de R$500, R$600, enquanto uma lata de tinta normal gira em torno dos 200 e pouco. Então, observe bem as informações do memorial descritivo do projeto e identifique se não está nada incompleto, beleza? Então, o primeiro passo para não errar é não ter projetos errados e ter todos os projetos completos, fechou? Outro erro que comete muito, tá, que causa um furo enorme no seu orçamento, é não cotar os materiais da forma correta, tá? A gente vem sofrendo uma oscilação constante no preço dos materiais, então você tem que cotar, atualizar os preços toda vez que você tiver um novo orçamento, tá? Um exemplo também, não só focar as suas cotações nas lojas de materiais de construção, sempre procurar fornecedores diretos, tá, do fabricante. Você pode comprar argamassa direto da Votorantim, Votomassa, né? Você pode comprar cimento direto de fábrica, você pode comprar tijolo direto da cerâmica, telha direto da cerâmica também, areia direto do porto, brita direto da pedreira. Então você consegue comprar direto de fornecedores e ter uma redução de custo, tá? Uma vez eu fiz uma cotação de argamassa, onde a argamassa custava em torno de R$30 na loja de material de construção e paguei em torno de R$20 direto do fornecedor, tá? Então dá uma diferença gritante. Sempre, quando você for fazer a cotação, não pensa só no valor unitário. Um tijolo, ele custa R$1,60 a unidade. Pensa que você vai construir para várias casas. Coloca aí, vou construir para 100 casas. Que você vai ver a diferença gritante que você tem em conseguir um desconto no tijolo. Por exemplo, numa casa de padrão popular, a gente gasta em torno de 2.000 tijolos, né? A gente já executou várias casas e a média de gasto é 2.000 tijolos. Na época que a gente estava executando essas casas, a gente estava com o projeto de executar 100 casas, tá? A gente comprava um milheiro de tijolo por 65 centavos, se eu não me engano, no material de construção. 65 centavos vezes 2.000 tijolos, vezes 100 casas, daí 130 mil. E eu conseguia comprar por 54 centavos o tijolo. 54 menos 0,65 dava um desconto de 11 centavos em
cada tijolo. 11 centavos vezes 2.000 tijolos, vezes 100 casas, tinha uma economia de R$22.000. Então, para de pensar em uma unidade só, sempre vai multiplicando por 100. Você vai ver quanto é significante você conseguir desconto nos itens mais importantes da sua obra, tá? Não é em todos os itens que você vai conseguir uma redução significativa dessa. São nos itens da sua curva ABC, tá? Que estão ali no topo do seu orçamento. Não adianta nada eu conseguir, se eu conseguir 100% de desconto numa luva de uma conexão de hidráulica, nem vai fazer a diferença no meu orçamento, mas se eu conseguir aqui 10%, 5% que seja de desconto no tijolo, vai fazer uma diferença enorme, tá? Então, faça uma cotação bem feita para evitar furos aí no seu orçamento e ter um orçamento mais assertivo. Um outro item é não acompanhar o orçamento de obra. Não adianta nada você fazer o orçamento e deixar ele na gaveta, tá? Não vai fazer diferença na sua obra, não vai adiantar de nada você ter feito o orçamento. Por quê? Se eu definir um traço de argamassa de reboco no meu orçamento, eu tenho que garantir que esse traço seja executado lá na obra. Se eu definir uma dimensão de viga baldrame no meu orçamento, de acordo com o projeto, eu tenho que garantir que seja executado lá na obra conforme eu definir, tá? Senão, eu defino no meu reboco aqui 3 centímetros de espessura no meu reboco. Vamos supor que eu tenho uma obra de 1.000 metros quadrados de reboco, né? 1.000 metros quadrados vezes 0,03, eu vou ter 30 metros cúbicos de argamassa. Beleza, aí meu reboco vai lá e dá 4 centímetros. Já vai aumentar 10 metros cúbicos de argamassa. Isso é um rombo enorme no seu orçamento. Então, acompanhe o seu orçado versus realizado, tá? Sempre tem uma planilha para você ir acompanhando, ver o que você considerou no seu orçamento e garantir que seja executado na obra e trazer melhorias também nos seus próximos orçamentos, caso você tenha esquecido de alguma coisa. Beleza? Então, sempre faça o orçado versus realizado. Não deixe o orçamento só na gaveta, senão é chance de furo na certa. E um outro detalhe para furar o seu orçamento de obra é você não ter experiência em execução de obras. Isso é um fato, tá? Se você não sabe como vai executar o serviço, como que você vai colocar esse serviço, discriminar esse serviço no seu orçamento? Um exemplo aqui de muro de arrimo. Se você não sabe como executa o muro de arrimo e for olhar só pelo projeto ali, o projeto vai só te discriminar fundação, viga baldrame e blocos. Beleza. Mas e o que mais você precisa para executar um muro de arrimo? Você precisa fazer a impermeabilização desse muro de arrimo. Como que vai ser feita essa impermeabilização? Geralmente no projeto não tem todos os detalhes de execução. Como que você vai executar as brocas do muro de arrimo? Você vai executar manual ou você vai contratar uma perfuratriz, uma empresa terceira para fazer essa perfuração? Então, se você tiver experiência de obra, você consegue ter orçamentos mais assertivos, certo? Então, se você não é engenheiro ainda, não teve a oportunidade de vivenciar a obra, faça estágio, procura alguma obra para visitar, tá? Um outro detalhe também é se um pedreiro estiver fazendo algum serviço errado, se você não tiver experiência, você não vai conseguir corrigir a tempo, não vai ter retrabalho na obra, tá? Então, tenha experiência em obras. Um outro detalhe aqui para você furar o seu orçamento é você contratar mão de obra desqualificada. É sério, isso dá um prejuízo enorme, viu? Teve uma vez que a gente contratou um eletricista e ele fez toda a parte elétrica ali da obra. Ele estava acostumado a fazer obras de padrão popular pra gente, né? Igual a gente fez essas 100 casas de padrão popular. E a gente mudou nosso nicho para obras de alto padrão. Certo, a gente quis manter esse mesmo profissional que estava executando pra gente. Só que ele não tinha experiência, ele não era qualificado para executar uma obra de alto padrão. O que aconteceu? A gente teve problema na parte elétrica, então a gente perdeu vários dias com outro profissional só para encontrar o erro na parte elétrica, tá? Então a gente teve custo com mão de obra qualificada, né? A gente teve custo com material e teve o desgaste com o cliente também. Então sempre contrate mão de obra qualificada. Contrate uma equipe especialista na parte elétrica, uma equipe especialista na parte hidráulica, uma equipe de pintura especialista. Não deixe o pedreiro pintar, ou o pedreiro fazer o encanamento, ou o pedreiro fazer elétrica, tá? Tenha mão de obra qualificada para você evitar retrabalhos e evitar ter prejuízo aí na sua obra e furar o seu orçamento, certo? Um outro item que causa muito furo no seu orçamento é esse tal do retrabalho na obra que eu estava falando. Você pode ter atraso na obra, você vai ter mais custo, isso pode acontecer por falta de informações no projeto, você atropelar as etapas de execução. Por exemplo, eu sempre costumo quebrar as paredes para passar tubulações de elétrica e hidráulica antes do reboco. Por quê? Se você fizer depois do reboco, você vai ter que cortar o reboco e refazer o reboco ali no local. Então, eu sempre corto antes, faço a instalação das mangueiras e das tubulações, chumbo com massa forte
e depois vem com o reboco. Essa questão de chumbar com massa forte também é muito importante, porque se você chumbar com a mesma argamassa do reboco, que é uma argamassa mais fraca, vai ter trincas ali no rumo da mangueira dielétrica ou no rumo da tubulação, e depois você vai ter que ter retrabalho de mandar o pintor de novo, calafetar as trincas, passar a sela trinca, pintar de novo, e isso é custo, tá? Pós-obra é custo. Então, tenha muito cuidado na hora de executar o serviço da obra, para não ter nenhum retrabalho, tá? Tem vários outros exemplos de retrabalho também, que eu não lembro agora, mas é um dos itens que você pode furar o seu orçamento, certo? E por último, o item que eu separei aqui que pode furar o seu orçamento é o atraso de obra. O que pode ocasionar aí o atraso de obra? Essa questão do retrabalho que a gente está falando, falta dos funcionários, né, da equipe, faltar na hora de executar o serviço, chegou segunda-feira, faltou, sexta-feira também falta. Então isso causa um furo no seu orçamento. Então fica atento ao seu cronograma de obra para você não ter atraso. Bruno, eu atrasei a obra, vou só demorar mais para entregar para o cliente. Não é isso, tá? Tem os custos indiretos do seu orçamento, que é locação de betoneira, locação de andaime, várias locações que você faz no decorrer da obra, e quanto mais tempo você vai demorar para entregar a obra, esses custos estão rolando, tá? Se você determinou ali 12 meses para acabar a obra, você tem que acabar em 12 meses. Se você acabar em 13, já vai ser prejuízo. Então, não deixe a obra atrasar. Então, esses foram alguns itens sobre furo de obras, sobre erros no orçamento que eu tenho certeza que agora não vai cometer. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no coraçãozinho para curtir, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E eu quero te convidar para participar do mini curso Orçamento de Obras na Prática. É só ver o link aqui na descrição do vídeo. Te espero lá, até mais, tchau, tchau.